vocês me permitirem, eu vou falar de uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás. Muita gente que está nos assistindo, muita gente que está nos vendo, acho que talvez nem saiba que existiu, mas existiu uma guerra no Atlântico Sul, né? Uma guerra nas Malvinas em 1982. Então, só para lembrar para todos, para a gente não esquecer, né? Nessa época, Brasil, Chile, Argentina, até o Peru viviam sob regimes ditatoriais de militares, em diferentes proporções, tá certo? No Peru era um regime militar mais voltado para a Rússia naquela época, pouca gente sabe disso, mas era mais para o lado do outro lado, né? Enquanto que Chile, Argentina e Brasil tinham uma ditadura voltada aí para os padrões do Ocidente, vamos chamar assim. Mas muito bem, a Argentina, o que aconteceu? O golpe militar da Argentina destituiu a Isabelita Perón, que era a viúva de Juan Domingo Perón, um presidente eterno da Argentina, né? Um populista, que a gente pode defini-lo aí como, não sei, Júlio depois me define melhor, como um Getúlio Vargas ou como um Lula, não sei aonde que ele se encontra, né, nesse termo, nesse universo político, o Perón. Mas eles tinham, a ditadura entrou pesada na Argentina com o objetivo principal, né, ou pelo menos alegados, que eles tinham como objetivos a reorganização da economia argentina, que estavam em frangalhos naquela época, né, da reorganização da parte política. A Argentina sofreu muito com os grupos de esquerda terroristas, se não me falha a memória, eram os montaneiros, né, que estavam na Argentina como um grupo pesado de terrorismo, e também uma reorganização social. No campo político, um dos focos que o governo tinha para manter o povo mais ou menos entusiasmado, né, com a ditadura, era colocar a soberania em primeiro plano. Então, eles criaram problemas de fronteiras com o Chile. Vocês vão lembrar que até o Vaticano entrou como mediador desse problema com o Chile, de fronteiras lá no sul, no Estreito de Magalhães, lá embaixo. Houve até um perigo até quase de guerra entre a Argentina e o Chile nessa discussão, quando o Vaticano entrou na mediação, e eles descobriram um território que era as Ilhas Falklands ou as Ilhas Malvinas. Vocês escolhem aí qual das duas versões vocês preferem. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: em março de 1982, aconteceram dois grandes problemas nas Falklands, em Porto Stanley. A Aerolíneas Argentinas abriu um escritório regional em Port Stanley, ou Puerto Argentino para os argentinos, né? Ela abriu um escritório e hasteou a bandeira argentina nesse escritório. E os Kelpers, que são os moradores lá das Falklands, revoltados, eles depredaram essa loja da Aerolíneas Argentinas. Estou falando isso em março de 1982. E, assim, em seguida, aportou um navio de guerra argentino também em Puerto Argentino, também estiando a bandeira argentina, e deixaram os Kelpers lá enlouquecidos, né? E o que aconteceu? Isso acendeu uma luz de alerta no governo britânico. Na época era Margaret Thatcher, que também não andava muito bem das pernas lá, em termos populares, né? Nessa época em específico. E o Margaret Thatcher, sendo aconselhada pelos seus militares lá, pelo Conselho Militar, resolveu enviar um submarino e um destroyer para as Falklands, para as Ilhas Malvinas. E com isso despertou
a Marinha, o governo ditatorial da Argentina, o Galtieri, que era o presidente na época da Argentina, ele resolveu então antecipar aquilo que eles vinham programando para junho, julho de 1982, que era a invasão das Malvinas, para abril. Eles anteciparam, então, no dia 1º de abril, um comando de militares argentinos, durante a noite, preparou o desembarque, que seria feito no dia 2 de abril, das tropas argentinas na ilha, levando lá 5.000 argentinos. Né? Então, vocês vejam que aí começa o delírio dos militares. Por quê? Porque eles precisavam fazer com que o povo esquecesse dos problemas que estavam havendo. Já havia muitos protestos na Argentina nessa época, o povo estava muito insatisfeito com o governo militar. Apesar de toda a repressão que havia na Argentina, havia também muitas manifestações e o governo queria, de qualquer forma, tirar o foco. Qual era tirar o foco? E chamar, né, a união do povo invadindo as Ilhas Malvinas. O que foi prontamente combatido, vamos dizer assim, pela Inglaterra. Acontece que eles invadiram a ilha no dia 2 de abril e numa rápida demonstração de força da época do governo argentino, do governo britânico, desculpa, eles se mobilizaram muito rapidamente e esse submarino que tinha sido enviado para cá no final de março, para cá que eu digo para o Atlântico Sul, né? No final de março, no dia 2 de maio, um mês depois, né, da invasão das ilhas pelos argentinos, esse submarino, que é o HMS Conqueror, ele torpedeou o encoraçado, que era o maior navio da frota argentina. Era um encoraçado de 1935, construído nos Estados Unidos, tinha sobrevivido a Pearl Harbor, para vocês terem uma ideia. Foi vendido logo após a Segunda Guerra Mundial para a Marinha Argentina. A Marinha Argentina reformou esse navio, tinha um poderio de fogo muito grande que atrapalhava os planos da frota, né, dessa frota que estava sendo enviada da Inglaterra para as Ilhas Falkland. E com isso, nesse torpedamento desse encoraçado, morreram 323 argentinos. Então, só para vocês terem uma ideia, até hoje é consenso que o Belgrado foi atacado fora da área de restrição, de exclusão que tinha sido imposto pelo governo britânico de 200 milhas das Falklands. Então, até hoje, estão dizendo que isso daí foi um crime de guerra cometido pelos ingleses. Mas os argentinos não esperavam uma reação tão forte britânica, né? E os britânicos vieram com tudo e praticamente em 60 dias eles acabaram fazendo com que os argentinos se rendessem em 14 de junho de 1982. Uma guerra tão absurda que eu vou colocar aqui para vocês um slidezinho, que deixar o link aqui desse post, que é muito interessante para quem estiver interessado em história, dar uma olhada aonde foram as principais guerras, número de pessoas que foram afetadas e tudo mais. Tem um outro slide que é muito interessante, que é esse daqui. Esse aqui dá para a gente enxergar bem o quão estúpida foi essa guerra, combater lá por um monte de carneiros, né, que existem na ilha, e pinguins, na verdade. Vocês vejam as baixas, né? Do lado argentino foram 649 mortos, sendo que 323 foram somente naquele torpedeamento do Belgrano, né? 1.657 feridos e 11.313 soldados apreendidos. Do lado inglês também houveram baixas
significativas, 255 mortos, tiveram 3 Kelpers que morreram, 775 feridos e 115 soldados que foram aprisionados, enviados para Montevidéu e depois deportados para a Inglaterra. Mas isso daqui, eu estou dando esses números gerais, você vai me perguntar, pô, e o Brasil? O que fez o Brasil nessa época? E aí, eu vou dizer para vocês o que o Brasil fez. O Brasil foi brilhante nessa época. O Brasil foi um país extremamente brilhante nessa época, que era presidido pelo Figueiredo. Apesar de todos os defeitos do Figueiredo, mas o Brasil tinha uma chancelaria muito importante. Era uma coisa realmente de tirar o chapéu. O Itamaraty sempre foi um orgulho brasileiro e nós sempre tivemos embaixadores, chanceleres de primeiro mundo, e isso a gente precisa ressaltar, mesmo que dentro do governo do Figueiredo, que foi um dos mais fracos governos da época do golpe militar, né? Então, por meio de documentos ingleses e brasileiros, o escritor João Roberto Martins Filho está lançando um livro chamado O Brasil e a Guerra das Malvinas Brasil entre dois focos, que mostra, né, um momento até dramático da diplomacia brasileira e que inclui aí um alerta do Figueiredo aos Estados Unidos de que a posição brasileira poderia mudar em caso de ataque inglês ao continente sul-americano, ao continente argentino. Esses documentos ultrasecretos do Itamaraty, que foram levantados pelo Martins Filho, também foi motivo de uma reportagem do Estadão no dia 1º de maio, tá? E que aconselho até quem quiser dar uma lida, procurar e ver aí o que aconteceu. Houve no dia 12 de maio de 1982 um encontro do Figueiredo com Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, Anthony Haig, que era o secretário, né, dos Estados Unidos, o secretário-geral dos Estados Unidos, e que acompanhavam essa visita do Figueiredo, essa reunião do Figueiredo, não era nem uma visita, foi uma reunião até muito séria, o chanceler Saraiva Guerreiro, né, o general Danilo Venturini, que era o titular da Casa Militar, né, e o embaixador de Washington, na época, o Antônio Azeredo da Silveira. Então vocês vejam, em termos de chancelaria e embaixador, nomes de primeira linha, né, do Itamaraty, bem diferente daquele Ernesto Araújo, né, que passou aí pela pasta. Figueiredo disse à época ao Haig e ao Reagan o seguinte, vou abrir aspas aqui, o que temos de entender é que as Malvinas não podem ser motivo de uma crise mundial. Inglaterra e Argentina são países amigos e ambos perderam a razão. Vocês imaginam o Figueiredo falando uma coisa sensata, né? E muito sensata. No dia seguinte à reunião do Figueiredo com o Reagan falou e conversou com a Margaret Thatcher, tá? E disse, né, que a disputa pelas Malvinas era ridícula, que não valia a vida de nenhum homem. E o Reagan ainda contou a sua reunião para a Thatcher e evitou até de comentar sobre esse problema que haveria das forças britânicas invadirem o continente americano. A Thatcher, para vocês terem uma ideia, ela citou nas suas memórias essa conversa com o Reagan. Aí o Brasil adotou uma postura até que inteligente, né? Para a mídia, ele era favorável aos argentinos, né? Agora, eles não queriam ser abertamente favoráveis e, por detrás dos panos, negociando muito com os britânicos, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando a força-tarefa inglesa, né, desceu para vir recuperar as ilhas, eles temiam,
né, cruzar o Atlântico e encontrar com um submarino brasileiro e confundi-lo com um argentino. O embaixador inglês no Brasil, o Sir George William Harding, procurou o chefe do Estado-Maior da Marinha, nessa época era dividido, né, o almirante José Gerardo Albano de Aratanha, em sua casa em Brasília, e pediu que a frota brasileira, né, incluindo os submarinos, não se afastasse mais do que 500 milhas da costa brasileira. Aqui o almirante respondeu, sem hesitação, que poderia assegurar a ele que nenhum navio da Marinha operaria fora das 200 milhas do mar territorial brasileiro. E com isso, deu uma livre carta para aquela frota britânica descer sem problema de encontrar nenhum outro navio que não fosse inimigo naquela ocasião, né? Então, o Brasil estava concedendo essa tática, essa vantagem tática aos ingleses, ao mesmo tempo que estava fornecendo aviões AMX para o exército argentino, estava fornecendo bandeirantes de reconhecimento marítimo, né? E ainda permitiu que um avião cargueiro, um Ilyushin, né, que saiu de Cuba com ajuda militar, prosseguisse para Buenos Aires após ter sido interceptado pela Força Aérea Brasileira aqui em território brasileiro. Mas a chancelaria brasileira, o governo brasileiro falou para o adido militar inglês que aquele avião que eles interceptaram só estava transportando material de comunicação. E assim o Brasil, num fio de navalha, foi se equilibrando, né, até o fim da guerra. As lições que o Gibson Barbosa Saraiva Guerreiro, que era o embaixador brasileiro na Inglaterra, o Saraiva Guerreiro, o Antônio Azeredo e Silva, que não se lembra, né, deram e mostraram ao mundo, né, como se tratar uma diplomacia, né, como se tratar um momento delicado desse, incluindo aí o Sir Anthony Parsons, que era o chanceler britânico, né? Essas lições básicas deveriam ter sido aprendidas, né, em Brasília. Os caras deviam ter pelo menos conhecimento dessa história, né? Concluímos que hoje, né, tem muito tumulto lá na Praça dos Três Poderes, em torno de tentações da cidade, como dinheiro, poder e privilégio, né? Muitos aí se esforçam para definir o que é liberdade e seus limites, né? Tarefa que seduz, enfeitiça os ouvidos lá do Planalto, emprestando atributos sobrenaturais a outros símbolos de nossos dias, as urnas eletrônicas. Então, em nome dessas palavras mágicas, né, das urnas eletrônicas, o Braga Neto ameaçou as eleições de 2022 se não fosse adotado o voto impresso. Então, vocês vejam, nós temos uma história, né, por esse desgoverno que a gente tem. Então, gente, só para encerrar, para dizer um pouco mais sobre Malvinas, sobre Falkland Islands, estima-se que hoje tem 3.400 Kelpers morando. Eles tiveram um plebiscito há uns 8 anos atrás para ratificar o domínio inglês sobre as ilhas, né? Justificando que eles têm saúde, educação e segurança pública de qualidade, né? E que a renda hoje lá nas Falklands, gente, é a 4ª maior do mundo. Os caras têm uma renda per capita de $96.962. Então, está justificado, né? Vocês vejam que essas ditaduras militares, né, são capazes de qualquer coisa para desviar o foco e a atenção, e é mais ou menos isso que vem acontecendo aqui no Brasil, apesar de ainda nós não estarmos numa ditadura, mas nós estamos num governo militar.